E aí galera, tranquilo com vocês? Vamos lá, vamos falar de Botafogo, segundo vídeo do dia, segunda-feira. Alguns assuntos importantes pra gente falar aqui, né? Vamos falar sobre Louco Abreu na Calçada da Fama, lá do estádio Maracanã, né? No templo do futebol. Louco Abreu aí fazendo uma visita ao Rio de Janeiro, foi ao jogo ontem contra o América Mineiro. Hoje teve esse grande evento lá no Maracanã, com participação de diversos artistas, a imprensa também estava por lá. Vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre o Herisson, que estreou hoje lá no Estoril Praia, clube que foi emprestado e já estreou fazendo gol, hein? Olha só, estreou na verdade como titular, né? Ele já tinha jogado na outra partida, entrando no segundo tempo. Primeiro jogo como titular do Herisson, fazendo gol aí, o gol de cabeça. O nosso atacante Herisson, que está emprestado lá ao clube português. E por fim, vamos falar de Rodrigo Nestor, o jogador de 22 anos, o camisa número 25 do São Paulo, que segue no radar do Botafogo. E saiu uma matéria hoje falando que o Botafogo pode fazer uma proposta nessa próxima janela por esse jogador. Mas quem é Rodrigo Nestor? Será que vale tanto a pena assim? Vamos falar um pouquinho dele depois da nossa vinheta. É isso aí, voltando aqui pra gente falar sobre o nosso Botafogo. Eu peço a moral de você ficar até o final desse vídeo e se inscrever aqui no canal do Medeiros. Acompanhe o nosso trabalho todos os dias, muitas notícias, informações, opiniões sobre o nosso Botafogo. Se você quer ficar ligado sobre todas as notícias do Glorioso, chegou no lugar certo aqui no canal do Medeiros. Beleza? Bom, vamos lá, vamos começar falando sobre o Herisson, cara, que aos 28 minutos do primeiro tempo, lá no Campeonato Português, na sexta rodada, ele estreou como titular hoje pelo Estoril Praia, o clube onde o Botafogo emprestou o Herisson. Jogou contra o Vizela, os clubes da primeira divisão de Portugal, né? Estoril Praia e o Vizela fizeram esse jogo hoje. E o Herisson fez um gol de cabeça, cara, na estreia dele como titular. Aí, né, é claro que ele vai se valorizar bastante se ele continuar fazendo gols. Hoje é o primeiro, pode ser muitos gols que ele faça lá em Portugal, e se valorizar cada vez mais, talvez para uma venda aí, o Botafogo consiga vender aí no próximo ano, enfim, vai jogar bastante lá com certeza, vai ser titular lá no Botafogo. O Tiquinho Soares chegou, ele não seria titular, inclusive esse é o argumento que eu já disse que eu não concordo, tecnicamente falando, né, eu não concordo, porque eu acho que o Herisson poderia continuar ajudando o Botafogo, mas o argumento financeiro de algumas pessoas do Botafogo é esse, que o Herisson vai ter minutagem lá em Portugal, vai se valorizar, vai conseguir fazer os seus gols lá jogando no Campeonato Português, e isso vai fazer com que o Herisson se valorize bastante, e quem saiba aí o Botafogo consiga uma venda para algum clube europeu depois, né, no ano que vem. Enfim, nós visando o aspecto financeiro, é isso que o Botafogo está pensando em relação ao Herisson, tá? Então, toda a sorte do mundo ao Herisson mais uma vez, fico feliz, ele que comemorou tradicionalmente com aquela comemoração dele do touro, né? Então já mostrou lá o seu trabalho lá fazendo gol na estreia, o Herisson, beleza? Bom, vamos falar sobre um outro assunto, cara, bem legal que aconteceu hoje, que é sobre o Louco Abreu, cara. Deixa eu até colocar aqui, eu vou colocar umas fotos para vocês aí, né? O Louco Abreu foi eternizado aí pela Calçada da Fama do Maracanã, né? Ele que fez aquele gol antológico em 2010 no estádio do Maracanã, aquele gol de pênalti de cavadinha em cima do Flamengo, que deu praticamente o título para o Botafogo em 2010. Teve aí hoje uma festa bem bacana lá, e o Louco Abreu falou que era uma honra para ele, um dia muito especial, né? Não é todo dia que você vira um ídolo do Botafogo, ele já mas foi eternizado aí num dos maiores estádios do mundo, se não é o maior estádio do mundo, o Maracanã, né, um dos estádios mais conhecidos de todo mundo, né, e ele colocou lá os dois pés dele lá, o Louco Abreu, eternizado aí no Maracanã pela Calçada da Fama, cara. Ele é o segundo uruguaio, tá? Que tem lá os pés na Calçada da Fama do Maracanã. O outro é simplesmente o Didia, campeão mundial em 1950, ele que fez o gol aí, que deu o título pro Uruguai em 1950, campeão do mundo em cima do Brasil, dentro do Maracanã. Então, que moral do Louco Abreu, hein? Somente ele e o Didia eternizado aí com os pés lá no Maracanã. Beleza? Louco Abreu, ídolo máximo do Botafogo.
Saudade do Louco Abreu, cara. Bom, vamos lá, vamos falar sobre o último assunto aqui, Rodrigo Nestor. Por que eu vou falar de Rodrigo Nestor? Saiu hoje uma matéria no Gol.com falando do Rodrigo Nestor, né, que ele segue no radar da diretoria do Botafogo pro ano que vem. Lembrando que o Rodrigo Nestor já foi alvo do Botafogo nessa janela. O Botafogo chegou a sinalizar com uma proposta de 5 milhões de euros para o São Paulo, que foi recusada. Ele que tem contrato até 2024 lá com a equipe paulista. Ele é cria de Cotia, uma das joias, uma das promessas do São Paulo, né? O São Paulo pensa até em vendê-lo, mas para a Europa. Então aí chegou uma proposta do Botafogo de 5 milhões de euros, já foi logo recusada. Mas o Botafogo promete não desistir do jogador e pode fazer uma nova proposta aí para 2023, tá? Lembrando que o Rodrigo... Mas quem é Rodrigo Nestor, cara? Por que o Botafogo tá insistindo tanto nesse jogador? Ele é titular do São Paulo, é um meio-campo, joga também de volante, mas mais um meia central, né? Um jogador hoje que jogaria ali no Botafogo, disputaria a posição com o Lucas Fernandes e com o Carlos Eduardo. Esse é o Rodrigo Nestor, de 22 anos, um garoto mesmo, um jovem, e que faz parte da política do que o Botafogo está fazendo, né? Pegando jogadores jovens, promessas, né? E bons de bola. O Rodrigo Nestor, titular do São Paulo, com certeza agregaria bastante, apesar de eu achar bem difícil o São Paulo liberar esse jogador para o Botafogo. É um jogador que eu acho que tem potencial de venda para time europeu. Então acho que o São Paulo vai segurar o jogador lá e depois vender para a Europa, né? Então, assim, o Botafogo chegou a negociar com ele na época que estava negociando com o Patrick de Paula, mas aí foi lá, pegou o Patrick de Paula, acabou não avançando muito no Rodrigo Nestor. Rodrigo Nestor que tem 48 jogos nessa temporada, 8 gols, 9 assistências, uma boa temporada por lá, no time comandado pelo Rogério Ceni, né? Muito bom jogador, vamos ficar de olho, tá? Vamos ficar de olho porque seria uma baita contratação pro Botafogo, mas sinceramente eu acho bem difícil. Eu acho mais plausível o Botafogo conseguir pegar o Igor Gomes, que é um outro jogador que interessa ao Botafogo também, de graça. Por quê? Porque o contrato dele acaba no meio do ano que vem e ele já recusou algumas propostas de renovação pelo São Paulo. A torcida do São Paulo não gosta muito do Igor Gomes, protesta muito contra ele. O Rogério Ceni não, o Rogério Ceni gosta muito do Igor, mas a torcida não gosta e ele recusou algumas propostas de renovação, como eu disse. Eu acho mais plausível o Botafogo conseguir pegar o Igor Gomes de graça, pré-contrato, igual fez com o Marlon Freitas, igual fez com o Lucas Perry, do que o Rodrigo Nestor. Mas vamos ver, né? Negociação é assim mesmo, tudo pode acontecer. O Botafogo está prometendo aí avançar para cima do Rodrigo Nestor de novo. Tem o meu selo de aprovação, o Rodrigo Nestor é bom jogador. O Igor Gomes eu não gosto muito não, tá? Prefiro o Rodrigo Nestor, né? Mas o Igor Gomes não seria uma contratação ruim, mas não me empolga tanto. Beleza? É isso, rapidinhas para vocês aqui no canal do Medeiros. Volto a qualquer momento aí com mais informação para todos vocês. Um abraço e até a próxima. Valeu, galera. Vou colocar o gol do Erisson pra vocês aí, tá? No finalzinho do vídeo, pra vocês verem o primeiro gol do nosso atacante, já começando muito bem lá em Portugal. Valeu!